1 Coríntios capítulo 11, o verso 26. Eu gostaria que nós pudéssemos meditar sobre os diversos contrastes que nós encontramos na ceia do Senhor. É o único evento, de certa maneira, que nós podemos encontrar aqui um enorme contraste, momentos paradoxos da fé cristã que vemos aqui. E nesta passagem nós lemos: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós estamos, ao olhar só para esta passagem, nós encontramos logo aqui na parte final um contraste muito significativo, porque o Senhor Jesus está a dizer: olha, vocês, sempre que fizerem isto, vocês estão a anunciar a morte do Senhor. Ou seja, o significado que Ele morreu. Mas logo a seguir dá logo um contraste até que Ele venha. Porque significa então que Ele não está morto. Desta maneira nós verificamos a morte e vemos aqui uma vinda. E é aqui realmente esta mesa cheia de contrastes em que nós podemos aqui verificarmos realmente num funeral em que falamos realmente da morte do Senhor Jesus, mas também vemos aqui um momento de festa, ou seja, um funeral e uma festa, realmente vendo que o Senhor realmente venceu a morte e ressuscitou. Nós, ao olharmos aqui, vemos aqui este contraste, que é a morte e a vida. Nós olhamos aqui para uma recordação de morte, mas também vemos aqui uma celebração de vida. Tudo isto na ceia do Senhor. Verificamos também aqui um momento de tristeza, em que nós, ao olharmos para aquilo que o Senhor fez, ao podermos recordar todos estes eventos por aquilo que Ele passou, nos deixa tristes e nos deixa de um sentimento de injustiça. Vemos também, ao mesmo tempo, um momento de alegria e um momento de esperança. Tudo isto num só evento. Vemos aqui também que existe uma declaração de culpa, mas também um anúncio de perdão. Reparem aqui estes contrastes de diferenças que se equilibra, quase como um prato de balança em que por um lado nós vemos uma coisa, mas o outro existe este equilíbrio. Nós podemos olhar realmente para a ceia como uma cruz ensanguentada, em que vemos realmente o sangue que foi ali realmente vertido. Mas como acabamos também de cantar, nós também olhamos para um trono glorioso, onde o Senhor Jesus realmente se senta à direita do Pai. Nós vemos realmente onde nenhuma cerimónia reúne tantos contrastes como a ceia do Senhor. Desta forma, nós, ao olharmos, vemos de certa maneira que algo estranho o símbolo do cristianismo não é uma coroa, não é um cetro de poder, não é um exército, não é um palácio, mas é uma cruz, um símbolo de vergonha e um símbolo de poder. Aquilo que era considerado um instrumento de execução, onde realmente as pessoas ficavam ali para vergonha, para lição, como um sinal de justiça. Nós vemos ali um lugar de morte, tornou-se numa porta de vida. Porque é pela cruz
que nós temos que entrar por intermédio do Senhor Jesus, aquilo que Ele fez. É esta porta que realmente nos dá esta vida. É este sinal. Como nós falamos, que o Senhor se humilhou, fez-se servo, o Criador de todas as coisas, fez-se servo. Estamos a falar de um dos maiores contrastes, em que nos desafia que nós devemos ter este mesmo sentimento. E aquilo que Satanás pensou ser a derrota de Cristo, passou a ser a derrota de Satanás. Vemos que aqui a morte produz vida. Quando o Senhor Jesus dizia: na verdade vos digo que se o grão de trigo não cai à terra, se ele não morrer, não pode produzir vida. Foi isto que o Senhor Jesus fez. Foi isto que Ele anunciou. Olha, para que vocês possam ter vida, eu tenho que morrer. Foi este contraste. E Jesus usa esta imagem agrícola, realmente de uma semente que tem que morrer para produzir fruto. O grão precisa desaparecer. Foi isto que Jesus fez. Ele precisa desaparecer debaixo da terra para produzir uma grande colheita. A morte não é o fim, é o caminho para algo maior. Da mesma maneira, Cristo morreu para gerar uma multidão de filhos espirituais, frutos. Vemos um exemplo também bíblico, José. José foi separado da sua família, foi lançado numa cisterna, num poço, foi vendido como escravo, foi esquecido numa prisão, foi injustamente acusado. Tudo isto para que aquela nação e todas as nações vizinhas fossem salvas. José já apontava para a figura do Senhor Jesus Cristo. E ele dizia, olha, vós, dizia para a sua própria família, para os seus irmãos, vocês intentasteis mal contra mim, porém Deus transformou-o em bem. É este contraste que nós verificamos. Jesus realmente sofreu para salvar a humanidade. José sofreu para salvar a sua família, para salvar toda aquela nação e todas as nações vizinhas. Jesus veio fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, é este contraste. Há pessoas que estão a passar por sepultamentos espirituais. Da mesma maneira, José tinha um sonho, mas ele foi posto num poço, ele foi vendido, foi acusado injustamente de uma coisa que ele não fez. Se calhar tu estás a passar por estes sepultamentos, sonhos enterrados. E José realmente tinha um sonho que contou à sua família, mas passou porque esses sonhos fossem enterrados para que depois eles viessem-se a ser cumpridos. Se calhar tu estás a passar por esses sepultamentos em que precisas de passar por eles para que os sonhos possam ser cumpridos. Deus realmente especializa-se em transformar túmulos em jardins.
Se calhar há orações tuas que aparentemente podem estar mortas, mas Deus vai ter uma palavra final. A morte de Cristo não foi um acidente, foi uma semente. Para nascer uma borboleta, a lagarta tem que morrer. Desta maneira, quando nós olhamos para as borboletas, nós vemos a sua beleza, mas para que a borboleta nascesse, pudesse ter vida, a lagarta teve que morrer. Da mesma maneira, nós, para nascer de novo, é necessário que o velho homem morra. A cruz foi o casulo da ressurreição. Vemos também, ao olharmos para a ceia, que a ceia é também um contraste a nível de convite para todos, mas não de qualquer forma. Nós, quando o Senhor Jesus falava sobre o reino dos céus, que era semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os servos para chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mas mais tarde nós verificamos que nessas bodas existia realmente um homem sem vestes adequadas. Nós vemos que a ceia é um convite para todos, mas muitos vão encontrar a porta fechada. Reparem neste contraste. Deus convida a todos, mas há muitos que não querem vir, e há muitos que não querem lavar as suas vestes, não querem morrer para o velho homem, não querem realmente se purificar, terem vestes novas. Por isso, muitos vão encontrar a porta fechada. A graça, ela é gratuita, mas não é barata. Reparem neste contraste. É que foi pago um alto preço. Mas também a graça não é uma licença para continuarmos a viver no pecado. O Senhor pagou este alto preço para que nós tivéssemos esta graça de graça. Mas da nossa parte também não podemos continuar a viver como antes. Não podemos continuar a viver no pecado. Quem recebe esta graça é transformado. Já dizia o profeta Isaías: porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça. É isto que nós olhamos para a mesa, para a ceia. Nós verificamos este convite para que todos venham. É para todos e a salvação é de graça. Mas tem que existir arrependimento, tem que existir transformação. Temos que largar o velho homem, o pecado, e vestirmos novas vestes puras. Muitos querem a bênção de Cristo, mas poucos querem a transformação de Cristo. Muitos querem o céu, mas poucos querem o arrependimento. Querem continuar na mesma. Não pode existir realmente a manutenção da mesma coisa. Quando Cristo entra na nossa vida, tudo muda. Tem que existir esta mudança, esta transformação. Aquilo que era tristeza passa a existir alegria. Aquilo que era morte passa a existir vida. Aquilo que era trevas passa a existir luz. Sem verdadeiro arrependimento e transformação não existe salvação por Cristo Jesus.
Jesus recebe qualquer pessoa, mas não deixa ninguém igual. Ao olharmos para a mesa, podemos encontrar a tristeza e a alegria na mesma mesa. Quando participamos da ceia, sentimos tristeza porque lembramos o sofrimento do Senhor Jesus, mas também sentimos alegria porque o sofrimento nos trouxe vitória. Nós vemos aos Hebreus no capítulo 12, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Vejam o contraste, o gozo e suportar a cruz. Maria Madalena foi ao túmulo a chorar. Saiu daquele sítio onde realmente lhe disseram: mulher, por que choras? Logo a seguir, saiu cheio de júbilo e de celebração. O mesmo lugar que produziu lágrimas, produziu júbilo, alegria. Mas um dos grandes contrastes que nós podemos encontrar é o facto de um inocente morrer. Um inocente morre para dar vida a milhões e milhões de culpados. Reparem neste contraste, em que podemos considerar quase uma injustiça. Um inocente morre para dar vida a milhões de culpados. Já Isaías dizia: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele não foi moído pelas iniquidades dele porque ele não as tinha, mas levou as nossas. O justo condenado e os culpados absolvidos. O rei é coroado com espinhos, o santo tratado como um pecador, e o pecador é liberto. Aquele que não conheceu pecado fez-se pecado por nós. Vejamos Barrabás, um criminoso, um assassino, um rebelde. Jesus tomou o lugar dele. Barrabás saiu livre e Jesus foi para a cruz. Nós somos Barrabás. Éramos nós que devíamos lá estar. E saímos em liberdade. Eu deveria estar na cruz e Ele escolheu estar lá por mim. Reparem no contraste. Ao olharmos para estes símbolos, olhamos o pão partido e, como fruto, um povo unido. Em 1 Coríntios nós vemos: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Mas para isso, o pão teve que ser partido. Mas a igreja é unida. O corpo de Cristo foi quebrado.
Mas o corpo de Cristo, a igreja, foi unido e foi formado. Ao olharmos para este símbolo do pão, que foi moído, que foi rasgado, podemos imaginar o corpo do Senhor Jesus a ser rasgado, a ser chicoteado, a ser punido. A carne foi aberta, foi rasgada, para que nós possamos ser um, para que possamos ser unidos. Não faz sentido participar da ceia existindo falta de amor, falta de união e falta de comunhão. Não faz sentido lembrarmos o perdão de Cristo quando recusamos perdoar o nosso irmão. Mesmo sendo nós inimigos de Deus, Jesus amou-nos para que nós amássemos uns aos outros. Em João 17, Jesus faz uma oração ao Pai pelos discípulos e por toda a sua igreja. Ele acrescenta por todos aqueles que virão depois. E está-nos a incluir a nós. E o que é que Ele ora? Que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviastes e que os tens amado e a eles como me tens amado a mim. Tu amas o teu irmão? O pão foi partido para que o seu povo esteja unido. Tu estás unido? Esta não foi a última ceia, como há pessoas que dizem. É apenas um ensaio de uma grande ceia eterna. Gostaria de dar uma ilustração para podermos compreender que a ceia, se olharmos para um marinheiro que esteja perdido no mar, em que ele vê ao longe uma luz de um farol, não é o farol que lhe vai resolver os problemas, mas mostra-lhe para onde navegar. E a ceia não nos tira instantaneamente dos problemas, mas lembra-nos que existe um porto seguro à nossa espera, em que vai existir um dia desta grande ceia. E esta aponta para essa, como um farol, em que nos dá esta esperança. Hoje, ao aproximarmos desta mesa, não de uma mesa comum, mas uma mesa de contrastes. Aqui vemos que a morte trouxe vida, a tristeza produz alegria, o inocente foi condenado pelos culpados, o pão foi partido, onde forma um povo unido. A cruz produz uma coroa e o sofrimento gera glória. Hoje talvez tenhas vindo carregado de culpa. Talvez existem alguns pecados escondidos. Talvez exista feridas, talvez exista amargura. Talvez exista um afastamento de Deus. Hoje o desafio se mantém. Perante a mesa, olha para a cruz. A cruz declara que há perdão para o culpado. Há esperança para o desamparado.
há cura para o ferido, há vida para o morto espiritual. O Senhor Jesus diz que aquele que vier a Ele, de maneira nenhuma Ele o lançará fora. Jesus, naquela cruz, abriu os braços para ti. Ele entregou tudo. Entregou a sua vida. Ele morreu por ti. Vive agora para Ele. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ter uma oração. Senhor Jesus, nesta manhã nós nos aproximamos da Tua mesa com reverência e com gratidão. Queremos Te agradecer porque onde havia condenação, Tu trouxestes perdão. Onde havia morte, Tu trouxestes vida. Onde havia trevas, Tu trouxestes luz. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Purifica os nossos corações. Remove toda a amargura, todo o orgulho, toda a indiferença espiritual e ajuda-nos a olhar para a cruz, a lembrar o preço da nossa redenção. E queremos com reverência e zelo cumprir o mandamento de Jesus, lembrando e trazendo à memória e a anunciar a sua morte, que Ele morreu no nosso lugar e que ressuscitou, foi humilhado, mas muito em breve voltará em glória. Que ao participarmos deste pão, deste cálice, possamos renovar a nossa aliança contigo e que a memória da tua morte e amor transforme a nossa maneira de viver, em nome de Jesus. Amém.